Olá, sexto ano, aqui de volta, aula de história. Aula de história e aqui com o livro de vocês aberto. Acompanhe comigo aí, você pega o livro de história, vá aí no terceiro bimestre, página 16. Aí você vai encontrar um conteúdo, talvez um dos mais importantes do livro de história, um dos mais cobrados, inclusive. Você vai encontrar aí os gregos antigos, ok? É neste conteúdo que nós vamos ver o berço da civilização, que é uma das mais importantes no sentido de conhecimento, de transformação, de pensamentos. Vamos ver aqui os deuses do Olimpo, vamos ver aqui a filosofia, vamos entender que os gregos foram as pessoas que criaram a filosofia, e da filosofia surgiu a matemática, a geografia, a física, química, ciências, todas as disciplinas que vocês estudam hoje, boa parte veio do conhecimento grego, né? Então, vamos iniciar aqui passo a passo para que vocês possam aprender sem muita correria, ok? Vamos iniciar o seguinte: a Grécia, assim como a Fenícia, era um país, era uma região, né? Não era um país que tinha um governo centralizado, era uma região com várias cidades-estados, quer dizer o quê? Várias cidades independentes. Professor, o que é uma cidade-estado? Cidade independente. Cada cidade que tinha seu rei era uma cidade independente. Cidade é estado, uma cidade que tinha seu rei. Essas cidades, eles costumavam guerrear contra os povos e entre si. Só que tinha uma coisa interessante: os gregos entre si se chamavam de helenos, de irmãos. E se você fizesse guerra com um, certamente todos se uniriam para lutar contra você. Quer dizer, eles podiam se lutar entre si, mas se um povo estrangeiro lutasse com o grego, lutava com todos. Antes de começar aqui, vamos relembrar aqui. Vocês estão lembrados em sala de aula, quando eu falei a diferença de mito para lenda? Estão lembrados? Vamos recapitular aqui. Mito é toda história criada para explicar algo existente. Por exemplo, os gregos, eles viram o sol. Todos os dias pela manhã o sol nascia. Eles não tinham como explicar o porquê do sol. Então eles inventaram que o deus do sol criou o sol. Sentiam o vento bater em seu corpo. Inventaram que existia o deus do vento, que fazia o vento. E por aí ia, dessa maneira. Então, toda vez que o ser humano cria algo fantasioso para explicar o que existe, isso é mito. Surgiram várias religiões assim. E lenda, professor? Lenda é toda história feita para assustar pessoas, para encantar pessoas. É lenda. Lobisomem, Saci Pererê, Boto Cor-de-Rosa, que virava um ser humano à noite. Tudo isso é lenda. Então, mito é uma história fantasiosa criada para explicar algo que existe. O mito em si não é verdadeiro, mas a coisa é. Recapitulando, o mito explica algo que existe de uma maneira fantasiosa e a lenda cria uma fantasia para assustar pessoas. Tá ok? Então, daí observa que professor, a gente está falando isso aí por quê? Porque vai vir daí alguma coisa interessante. Então, inicialmente, os gregos, eles acreditavam nos mitos. Criaram histórias fictícias para explicar tudo o que acontecia, para explicar tudo o que estava ao seu redor. Só que, de repente, os gregos, eles vão inventar a filosofia. Eles vão criar. Filosofia era o amor ao saber. Filosofia, amor ao saber. Eles vão querer saber o porquê das coisas. Por exemplo, por que a água do rio corre naquela direção? Porque o deus da água fez isso. Não, deve ter um porquê. Ia pesquisar, ia procurar o motivo daquilo. Então surgia aí os primeiros homens a pensar diferente. Surgiu aí homens que começaram a fazer cálculos. Entendeu? Vocês vão ver aqui gregos famosíssimos que fizeram cálculos matemáticos
que é improvável um ser humano fazer hoje. Por exemplo, lá assunto da frente, mas eu não resisto, tem que falar agora. Tinha um grego que ele conseguiu, na cidade dele, sentado numa pedra, ele conseguiu dizer qual o tamanho da circunferência do planeta Terra, fazendo cálculo matemático, somando, diminuindo, subtraindo, dividindo a sombra dos prédios quando o sol batia neles. Ele errou por poucos metros, porque um satélite moderno fez o giro e disse que ele estava errado. Então, um cara sentado numa pedra, né? Então, observa aí que tem muito, vamos ver aí Sócrates, Platão, vocês vão ficar impressionados com o que tem por vir. Primeiro dizer o seguinte, que, como eu posso explicar? Uma ilha, eu falei sobre isso na sala um dia, é um pedaço de terra cercado por água de todos os lados. É uma ilha, né? Um continente é uma grande extensão de terra. E uma península é um pedaço de terra cercado de água de um lado, outro e outro, presa na porção do continente. Então, todo continente que tem aquela pontinha que sai para fora do continente, aquilo é uma península. E a Grécia ficava numa península, ok? O primeiro povo a habitar aquela região, né, foram os aqueus e os micênicos. Livro de vocês, página 16, certo? Quero que vocês dêem uma olhada aí na página 17. Abra o livro de vocês. Eu quero que vocês façam esse bate-bola comigo com o livro. Olha o livro. Tá vendo aí? Área continental, essa parte maior, né? Peninsular, essa pontinha, né? E aí, a insular, que são as ilhas, ok? Vamos lá. Eu acredito que... Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Ok. Sim. Existiu um grande homem na Grécia Antiga que era Homero. Quem era Homero? Homero era um poeta cego. E através das poesias de Homero construíram livros grandes que se transformaram em filmes. A Ilíada e a Odisseia. São livros famosíssimos que contam a história de um homem, né, Odisseu, que saiu, ou Ulisses, dependendo do idioma, que saiu de sua terra para a Guerra de Troia. Eu vou até passar esse vídeo depois aqui, vocês vão gostar muito. E ele vai para a Guerra de Troia e até chegar lá, luta com Deus. A história é uma história fictícia, muito interessante. A Guerra de Troia aconteceu, mas não aquela fantasia toda que eles vão criar aqui, tá? Portanto, meus amigos, vimos aí uma introdução rápida do que está por vir. Grécia Antiga é um assunto maravilhoso, vocês vão gostar muito de estudar, certo? Eu vou deixar uma pequena atividade, porque se eu correr muito aqui, vocês não vão conseguir pegar o fio da meada. Porque Grécia, você tem que dar a introdução, para vocês poderem entender a introdução, para depois a gente acelerar, certinho? Então, eu quero que vocês em casa leiam com atenção a página 16, 17, 18, procure entender que vai ter uma pequena atividade, tá ok? Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus.